Para o homem moderno, os céus estão realmente embaixo da terra. A explicação é simples. Ele está de ponta cabeça, o que constitui um pedestal pouco resistente para apoiar-se. Mas quando ele houver novamente descoberto os próprios pés, saberá disso. O cristianismo satisfaz de repente e à perfeição o instinto ancestral do homem de estar virado para cima. E o satisfaz plenamente nesse sentido. Com seu credo, a alegria se torna algo gigantesco e a tristeza algo especial e pequeno. São palavras retiradas do livro Ortodoxia, do G.K. Chesterton. Esse livro está fazendo, o ano que vem, 110 anos que foi escrito. Um livro que eu recomendo, eu não sei se a gente tem na livraria, mas se não tiver a gente vai ter um dia, já teve, se não me engano. Uma pessoa extremamente lúcida que, na época em que escreveu, fez não somente uma radiografia do pensamento da época, mas também se engajou em diálogos e discussões muito inteligentes, muito claras e bastante penetrantes com o pensamento da época, com os filósofos e os grandes pensadores do seu tempo, que na realidade foram pensadores que introduziram muito do que a gente ainda vive hoje, ou seja, eles estavam no meio de uma mudança da mente ocidental, nesse sentido da mente mundial. Nós vamos voltar a esse livro daqui a pouco, ainda vou fazer outra citação, mas eu queria começar com um pequeno testemunho. O ano é 1968, eu tinha 18 anos, aliás, incompletos, terminando o que a gente chamava na época de científico. Quantos aqui se lembram dessa época? Ou fizeram o científico? Levanta a mão. Não tenham vergonha, mais alto, por favor. Quem aqui fez o clássico? Levanta a mão. Ó. Esse clássico, tinha clássico. Tem algum? Aí, ó. Tem lá, tá vendo? Ela sabe. Mais um ali. Quem é que fez escola normal? Ixi, olha aí, tá vendo? Ó? Uma. Gente, isso tudo existiu, viu? Vocês que são mais jovens, aí que estão com 50 anos para baixo, agora a gente já sabe qual é a nossa idade, né? Mas 68 foi o ano que eu tinha terminado o que hoje seria a escola média, e tive a oportunidade de conseguir fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e esse foi um ano emblemático para o mundo e para a minha vida também. Eu já era cristão, tinha crescido como um cristão, uma família cristã, neto de pastor, neto de presbítero, filho de presbítero, enfim, família toda na igreja, desde pequeno, igreja presbiteriana, onde eu cresci lá na cidade de Santos. Mas naquele ano eu saí de casa, saí do Brasil pela primeira vez na minha vida e morei durante o primeiro semestre de 1968 nos Estados Unidos. Para alguém da minha idade naquela época, em 68 no Brasil, a gente estava vivendo um período de muita turbulência. Para quem estudou e para quem viveu, foi uma época de grande turbulência política, muito grande. A gente já estava vivendo no regime chamado regime militar, e muita repressão, muita reação, especialmente dos estudantes. Então eu estava na boca de ir para a universidade, no momento em que me incomodava muito esse estado de coisas, e eu sempre tive vontade de fazer parte do que estava acontecendo, não apenas ser um espectador, um consumidor, mas alguém que estava inserido no processo social. Mas foi exatamente aí que eu fui para lá, porque eu, desde pequeno, muito cedo, a minha geração também olhava para os Estados Unidos como, e
a gente olha até hoje como uma maior potência, mais avançada cientificamente, com mais, vamos dizer assim, progresso e coisas que você pode consumir, ter na sua vida, para facilitar a sua vida diária, enfim, abundância, riqueza, etc. Então eu fui para lá com essa cabeça, achando que ia encontrar ali algo melhor que o Brasil. 68 foi um ano, especialmente o primeiro semestre, muito emblemático para os Estados Unidos e para o mundo. Eu estava lá nessa época em que a Guerra do Vietnã estava no auge. Em casa a gente tinha uma televisão desse tamanho, preto e branco. Lá na casa onde eu morei havia uma televisão já na época grande, para a época bem grande, não com a tecnologia de hoje, mas estereofônica, e a cores. E a gente podia ver diariamente cenas do bombardeio dos aviões, dos helicópteros, de soldados no meio daquelas florestas do Vietnã, a cores, ao vivo, aquelas chamas, as bombas napalm e tudo isso sendo jogado lá no dia a dia. Dificilmente a gente encontrava, e eu me dei conta disso, uma família que não tinha perdido um tio, um irmão, o pai, um vizinho, um parente na Guerra do Vietnã. Aliás, o total de pessoas que morreram do Vietnã chega a 2 milhões e cerca de quase 60 mil soldados americanos, um pouquinho menos do que isso, 58.200 foi a última contagem durante os quase 10 anos em que os Estados Unidos se envolveu diretamente na guerra. Já estava envolvido antes. Mas estava acontecendo lá e eu fiquei assim assombrado de ver o impacto que isso tinha na sociedade, nas famílias, especialmente nos jovens da minha geração, que viviam com medo de serem recrutados para ir para a guerra, porque naquela época você não tinha escolha. Você era recrutado, você tinha que ir. Não era algo que você escolhia. Lógico, você podia se voluntariar e muitos fizeram isso. Naquele mesmo semestre, Martin Luther King foi morto. Essa figura aí do seu lado esquerdo, no alto é o balcão, a sacada, onde ele estava, depois de discursar, e ali já está caído no chão, e as pessoas em volta, embaixo. Isso foi uma reação nos Estados Unidos inteiro, grandes capitais. As pessoas, os negros saíram na rua protestando. Já havia um movimento muito grande nesse sentido, de reação contra a segregação. E cidades foram, assim, centros de cidades foram destruídos e queimados, como Chicago e outras grandes cidades. Eu pude passar por Chicago, visitei a cidade logo depois desse processo e vi a destruição que acontecia nos Estados Unidos. Eu ficava olhando tudo isso e falei assim, caramba, né? Essa edição do Times saiu no dia 21 de junho de 68. Foi uma das últimas semanas em que eu estava lá e já se falava naquela época sobre o fato de que é um país armado. É um país armado. E isso hoje se fala muito mais e a gente está vendo isso o tempo todo lá. E finalmente, o que seria, né, um candidato provavelmente o favorito para ganhar as eleições presidenciais, o Bob Kennedy, irmão do presidente que tinha sido morto, foi também assassinado durante aquele semestre que eu estava lá. Eu fiquei, inclusive, ouvindo até bem tarde o discurso dele num hotel lá na Califórnia, e fui dormir, isso já era mais ou menos 00:30, e fui acordado de manhã com a notícia, 6:30 da manhã, para ir para a escola, que ele tinha sido assassinado. Aquilo tudo fez um impacto muito grande em mim. Mas será que o Brasil estava muito diferente disso? Não. Nós estávamos vivendo, quando eu retornei, eu voltei para a nossa realidade, que é uma realidade de repressão, de movimento estudantil, do povo na rua, ali aquela passeata dos 100 mil, você que talvez se lembre dessa época, é uma foto daquele momento em que o povo está dizendo ali, abaixo a ditadura, povo no poder. Essas coisas estavam acontecendo aqui também. O mundo todo, então, estava vivendo um caos. Brasil, Estados Unidos, enfim, não era um processo só lá na América. Bom, havia outras coisas acontecendo também,
mais amenas. Por exemplo, a primeira versão do Planeta dos Macacos saiu em 1968, com Charlton Heston, né, para quem se lembra desse filme, pegou essa versão. Enfim, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Planeta dos Macacos. Eu não sei o que isso quer dizer para nós hoje. E, finalmente, mais uma coisa muito prazerosa que aconteceu naquele ano, para alguém que morava na cidade de Santos, é que o meu time foi campeão brasileiro e campeão paulista, né? Se você olhar bem aí, você vai ver o Carlos Alberto, o Clodoaldo, Pelé e outras figuras luminares do futebol mundial de todos os tempos. Enfim, continuamos lá, viu, gente? Então, quer dizer, mas 68 foi um ano marcante nesse sentido. Marcante para mim, porque eu me perguntei, e o que isso tudo tem a ver comigo? Eu me lembro nesse momento em que eu estava em crise, e alguns aqui já ouviram esse testemunho, eu tive uma visão de uma sala vazia, suja. E lá no canto da sala, uma folha de papel suja, meio amassada, sem nada em cima dela, nada escrito, simplesmente jogada lá no canto daquele recinto. E me veio, naquela hora, e eu não costumo ter visão, não, mas essa eu tive. Eu estava acordado. Mas me veio aquele pensamento, essa folha é a minha vida. Se eu morrer hoje, não vai fazer nenhuma diferença. Zero. Não fiz nada, não deixei nada, não participei de nada. Dei trabalho, dei despesa, e muita. Trabalho muito, despesa muito. Mas, e aí? Será que é isso? E aquilo me deu uma angústia muito grande. Porque eu queria fazer parte. Eu não queria simplesmente viver como um consumidor. E eu não posso reclamar. Eu era um filho de uma família de classe média, ou média alta para a época. Meu pai tinha um motorista com o carro, não era dele, mas ele tinha direito pela empresa que ele trabalhava. A gente comia nos melhores restaurantes da cidade. A gente se vestia com roupa boa. Eu estudava numa escola particular, até o 4º ano primário, depois fui para uma escola pública, que na época era uma das melhores da cidade. Eu não podia reclamar. Mas será que é só isso? Bom, aí eu gostaria de voltar e deixar isso em suspense e vamos para a palavra de Deus. E nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2. Começando pelo versículo 14. Nós estamos estudando aqui as duas primeiras cartas, 1 Timóteo e Tito. A 2 Timóteo foi escrita depois. Tito e 1 Timóteo são cartas paralelas, foram escritos na mesma ocasião, têm assuntos semelhantes para dois jovens, não tão jovens, mas dois discípulos, companheiros de viagem de Paulo, que estavam sozinhos, cada um numa igreja, numa região, enviados por Paulo, como a gente já tem visto nesses últimos domingos, para colocar em ordem a igreja, para ensinar certas coisas, para corrigir certos erros. E eles estavam por conta própria, não tinham mais a presença do apóstolo, do mestre. E Paulo, então, na segunda carta, que é a última que ele escreve para Timóteo, uma carta de despedida, nós, quem sabe um dia podemos estudá-la também, mas aqui no capítulo 2, ele, novamente falando para o seu discípulo, Timóteo recomenda essas coisas. Versículo 14. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse tema da verdade vai aparecer, nós vamos voltar a ele. Evita igualmente falatórios inúteis, profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Irmãos, quando a gente está lendo isso,
se percebe que é uma linguagem, são recomendações que hoje talvez a gente em casa fale para um filho, quando ele é menor, recomenda isso, recomenda aquilo, corrige uma coisa, corrige outra, mas o ambiente em que a gente vive hoje é um ambiente completamente diferente, estou falando em geral, do que a gente está lendo aqui. Dá para perceber que isso aqui é outro mundo, isso aqui é outra, uma outra matéria, é outro tipo de substância para a mente, para o coração. Não tem nada a ver com o que a gente vê e vive e experimenta no dia a dia. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Essa palavra é interessante, muito forte, significa catástrofe. É uma catástrofe, vem dessa palavra. Asseverando que a ressurreição já realizou, estão pervertendo a fé a alguns. Deixa eu explicar, porque depois nós não vamos voltar para isso. Isso significa que eles estavam dizendo que Jesus sim ressuscitou, mas nós não iríamos ressuscitar. A ressurreição foi a dele, ponto final. Ou que, na realidade, a nossa não é uma ressurreição real. É simplesmente a fé em Cristo. Quando a gente crê, a gente já ressuscita com Ele, nele, como a própria palavra ensina isso em Romanos capítulo 6, nós ressuscitamos para uma nova vida, então no sentido espiritual, mas a ressurreição literal não vai acontecer. Isso que eles ensinavam, talvez já num início de influência gnóstica, porque o corpo era considerado como alguma coisa má, que não podia ser levado em conta, não podia ter corpo. Se houvesse uma outra vida, essa vida não tinha nada a ver com a matéria, porque a matéria era má. Completamente diferente do que a Bíblia ensina, que Deus criou todas as coisas. O que Deus criou é bom. Deus viu no sétimo dia, descansou, não para dormir, Deus não precisa dormir. Ele estava lá para desfrutar, se maravilhar, ver toda a criação. E nós devemos fazer o mesmo. A ideia do sábado não é simplesmente dormir o dia todo, é ver, é parar para contemplar, admirar aquilo que Deus faz e fez. Por isso que nós estamos aqui hoje, cultuando, louvando, admirando o nosso Deus, exaltando o nosso Deus. Porque o nosso sábado mesmo é Cristo. Nós já estamos no descanso. E para nós, na realidade, todos os dias são dias para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé a alguns. E aí o texto de hoje, eu quero me concentrar. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim mesmo, pois, aquele que não se purificar desses erros, assim mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Vamos parar no versículo 21. Será que alguma coisa mudou em relação a 1968? Muita coisa, né? A história continua, corre. Mas quase nada mudou no sentido da essência e quase tudo piorou. O Brasil é campeão mundial de homicídios. Não sei se vocês viram essa estatística. 60 mil assassinatos por ano, mais do que todos os soldados americanos que morreram na Guerra do Vietnã. Por ano. 1 em cada 10 pessoas são assassinadas no mundo é brasileira. E recentemente também apareceu essa estatística na Veja. O Brasil tem 154 homicídios por dia e
esse conflito entre Israel e a Palestina, e o Oriente Médio gera 66 mortes por dia. O que nós lemos aqui? A palavra que nós lemos, que eu queria destacar, é que o firme fundamento de Deus permanece. E a gente precisa entender o que é esse firme fundamento de Deus. Talvez você possa pensar que seja a palavra de Deus, ou o Evangelho. Na realidade, o texto está se referindo à igreja de Jesus Cristo. Se a gente for ler na nova versão transformadora, está um pouquinho diferente, ela usa a expressão, mas o alicerce sólido de Deus permanece firme, e a palavra selo aqui é traduzida como inscrição. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que a igreja é o alicerce sólido de Deus. A igreja é esse alicerce. E isso significa algo muito importante. Na realidade, eu quero voltar a esse texto aqui. Quando a gente vai para 1 Timóteo, nós não chegamos ainda no capítulo 3, novamente Paulo desejando encontrar-se com Timóteo, ele escreve o seguinte: se eu demorar, eu estou escrevendo essas coisas para você saber como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Essa é uma metáfora que Paulo usa para descrever a igreja, casa. E ele diz, ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, esse é o grande segredo da nossa fé. Cristo, e isso aqui é uma profissão de fé, é uma declaração de fé. Possivelmente era uma música, era uma canção que os primeiros cristãos, no tempo de Paulo, cantavam. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações. Você se lembra que lá no Pentecostes, no primeiro sermão, havia pessoas do mundo inteiro que ouviram o Evangelho, a primeira pregação, pregado nas suas próprias línguas. Esse foi o milagre que Deus fez. Mas aqui, quando Paulo escreve, o Evangelho já se espalhou pela Ásia, província da Ásia Menor, já penetrou na Europa da época. O Evangelho já estava espalhado por muitos lugares. Por isso ele diz, anunciado às nações, crido em todo mundo e levado, no caso, Cristo, para o céu em glória. Como diz lá o livro de Atos, que ele foi levado às alturas diante dos seus discípulos. Isso aqui é uma versão condensada da nossa fé cristã. Quem é Cristo? Revelado em corpo humano. Jesus Cristo é Deus encarnado, Emmanuel, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, e aí o Evangelho crido em todo mundo, e Cristo ascenso ao céu, à direita do Pai, ele lá está, esperando, aguardando o dia do seu retorno, também em glória. Essa é a verdade. A igreja é o arcabouço, é o receptáculo dessa verdade. A igreja, ela é dispenseira, ela é guardiã, num certo sentido, ela cuida da verdade, ela guarda essa verdade, ela é responsável não para esconder a verdade, mas para manter a verdade viva, divulgada, anunciada para todas as nações. Esse é o papel da igreja. E a igreja é esse alicerce sólido de Deus que está firme, porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que a gente se enxerga assim? Ou será que a gente vê os seminários teológicos, ou quem sabe os pastores, ou os missionários que vão plantar igrejas, ou anunciar o evangelho entre os indígenas, ou populações que nunca ouviram o evangelho, ou pessoas que estão indo para a janela 1040, que é aquela região do mundo onde o evangelho é menos pregado? Será que a gente tem a ideia de que eles é que são os portadores da verdade, e nós somos simplesmente aqueles que conhecem a verdade, ouvem a verdade,
brigam com a verdade no dia a dia, mas na realidade ela não está saindo da gente. Ela não está sendo elevada por nós. Ela não está sendo divulgada, anunciada, colocada lá em cima para todos poderem ver qual é. A igreja é esse alicerce, a igreja somos nós. E esse é um alicerce, como diz a Bíblia, sólido, que permanece, na versão que acabamos de ler, que está firme. Quando a gente olha, né? Será? Com essa fragmentação do cristianismo, com essas brigas e discussões que a gente encontra dentro daqueles que se dizem seguidores de Jesus, a palavra de Deus está dizendo que a igreja continua sendo esse alicerce sólido que segura a verdade, que mantém a verdade visível. Há várias maneiras que isso acontece. Jesus falou, vocês têm que se amar uns aos outros como eu amei vocês. Porque quando vocês tiverem amor uns aos outros, o mundo vai crer que Deus me enviou. Que a minha mensagem, Deus encarnado para salvar o pecador é verdadeira. Vai ver isso em vocês. No amor que vocês tiverem uns pelos outros. Quando a igreja for viver essa unidade na prática, onde ela estiver. Onde ela estiver, 2 ou 3 reunidos, aonde estiver a igreja, e houver unidade, e o amor estiver sendo praticado de uma maneira concreta e real, isso vai dar credibilidade para a mensagem, isso vai ser uma proclamação também. E aí quando você falar de Jesus, as pessoas, não, deve ser verdade. Porque eu não estou vivendo essa realidade. Eu não estou vivendo essa realidade em casa. Eu não estou vivendo essa realidade entre os meus amigos. Há algo mais genuíno que eu percebo. A igreja é este alicerce sólido de Deus que está firme. Ela porta a verdade, ela leva a verdade, ela anuncia a verdade. E a gente tem que se enxergar assim. O que isso tem a ver com 2017 ou 1968? Tudo a ver. Tudo a ver. Jesus falou assim, assim brilhe, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante das pessoas, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós vivemos aqui na terra como igreja de Jesus, especificamente com o propósito de ser sal e de ser luz. Com o propósito principal, primeiro, de Deus ser glorificado através da nossa vida, das nossas, que a Bíblia chama de boas obras. Que na realidade são todas as nossas ações no dia a dia. Em qualquer lugar. Não significa só dar esmola para o pobre. É quando a gente fala a verdade. É quando a gente se posiciona pela justiça. É quando a gente tem coragem de ser diferente, quando todo mundo faz pressão. Fala, mas você ainda pensa assim? Sim. Nós somos esse alicerce sólido, nós, a igreja de Jesus, que está firme. Um alicerce sólido de Deus, que segura, que sustenta a verdade da palavra do Evangelho. Deus nos colocou no mundo para isso. E essa tem que ser a nossa percepção. Mas como eu disse, quando a gente olha ao redor, olha para dentro, olha para a gente, estão longe da verdade. Quanto que falta. E é por isso que o texto continua dizendo que a igreja verdadeira tem, na versão revista atualizada, um selo, ou na transformadora, um selo, uma dupla inscrição. Selo ou inscrição.
O Stott divide esses dois, que são dois que aparecem aí, o Senhor conhece a quem pertence a Ele, e a parte da iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ele faz essa divisão, essa distinção. O primeiro selo, a primeira inscrição da igreja verdadeira, ela é secreta, ela é invisível. Isso deixa a gente um pouco preocupado. Pelo menos me deixa. Várias vezes eu já me peguei preocupado com isso. Na verdade, esse texto aqui são duas citações que são tiradas de um episódio no Antigo Testamento, quando um grupo de pessoas capitaneadas por Corá e seus amigos Datã e Abirão, está lá em Números no capítulo 6, se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão. 250. Chegaram, sabe aquele grupo que chega e fala assim, o que vocês pensam que são? Todo mundo aqui é santo. Todo mundo saiu do Egito. Todo mundo, Deus está guiando todo mundo aqui. Agora vocês se arrogam o direito de dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer, que Deus falou isso, que Deus falou aquilo. Quem que vocês pensam que sou? Todo mundo aqui é igual. Democracia! Já começou lá, hein? Primeira tentativa. O fato é que a história não deu muito certo, porque Deus tinha escolhido Moisés e Arão. Foi chamar. Moisés estava lá, no meio do deserto, cuidando das ovelhas do sogro. Tinha fugido 40 anos antes. Deus pegou um cara que está acabado, história acabada. Tinha um futuro promissor, brilhante, inteligente, culto, rico, posição na alta sociedade do Egito, acabou. Deus foi lá. Ele ainda tentou falar, mas não dá, Senhor. Você não está vendo. Aqui, eu? Mas Deus falou, é você mesmo. Você que vai. Vai voltar, vai enfrentar sua história, seus erros. Mas agora sou eu que estou te levando. Moisés não estava lá e viu uma sarça, compôs um hino, teve uma visão, aí falou, Senhor, sinto no meu coração que eu tenho um chamado para o Egito. Nada disso. Deus foi lá e pegou. E ele sabia disso. E não foi fácil. E não estava sendo fácil. Aguentar mais de 1,5 milhão, calcula-se, de pessoas andando no deserto, armando tenda, morando, reclamando, querendo comida, querendo água. Problema de saúde pública, inclusive. Já imaginou? E aí esse pessoal chega e fizeram um negócio bem feito. 250 não são meia dúzia, né? Mas lá no texto você lê, lá no capítulo 6, você pode ler a história depois, na realidade Moisés falou, tá bom, vamos ver o seguinte, vamos ver quem é que Deus conhece como santo. Deixa Deus dizer quem é santo. Vamos ver o que Deus acha. Faz o seguinte, vocês querem ser sacerdotes? Então peguem 250 incensários e queimem esses incensários. Ofereçam ao Senhor. Prestem culto a Ele. Eu e Arão vamos ficar aqui, vocês também vão ver quem que Deus diz que é. E aí vem esse texto. O Senhor conhece quem pertence a Ele. Porque todos saíram do Egito, mas o Egito não saiu da maioria deles. Só 2 entraram na terra. Josué e Calebe, daquela geração de adultos. O Senhor conhece quem pertence a Ele. Se você ler lá a história, naquele momento a terra engoliu Datã, Abirão estava na frente das tendas com a família, todo mundo lá. Aí simplesmente abriu um buraco, caiu todo mundo. Aí os 250 que estavam queimando incenso pegaram fogo.
Já pensou se Deus fosse fazer isso hoje para mostrar a quem pertence a Ele de verdade? Ainda bem que Ele não faz. Pelo contrário. Jesus falou que no meio do trigo cresce o joio. Cresce o joio. E é isso que me dá medo. Você já se perguntou se você é joio? Já alguma vez na vida, com sinceridade, se olhou no espelho e falou assim: Paulo, José, Maria, não sei o seu nome, você sabe, eu espero. Eu sou verdadeiro, eu sou genuíno, minha fé é verdadeira. Paulo falou: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Se é que vocês já experimentaram a bondade de Deus. Quem não fez isso pelo menos uma vez na vida, depois de dizer, eu sou seguidor de Jesus, está perdendo. Aliás, o que a gente faz quando a gente toma ceia? Examine-se, pois, o homem e a mulher, a pessoa, examine-se. O Senhor conhece a quem pertence a Ele. Dá um frio na barriga, né? Porque isso é parte do selo, isso é parte da inscrição que garante que a gente é genuíno. E essa parte a gente não vê. Só Deus. É por isso que Jesus disse no final do Sermão da Montanha: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, muitos, não é alguns não. Essas palavras são importantes, gente. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Bom, Tiago falou que a fé sem obras é morta. Evidência da fé são obras. Aqui nós temos 3 tipos de obra. Profecia, cujo verbo significa falar alguma coisa que ainda não aconteceu, e também anunciar algo da parte de Deus. As duas ideias estão na palavra profetizar. Então, vai ter gente que vai chegar lá um dia e vai falar: Senhor, anunciamos coisas que iam acontecer. Senhor, falamos coisas da tua palavra. Em teu nome expulsamos demônios. Pessoas foram libertas. Nós fizemos coisas extraordinárias. Todo mundo viu. Comentaram, saiu no jornal, blogaram a respeito disso. Estava no Facebook. E Jesus vai dizer explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Opa! Nunca vos conheci. Esse deveria ser o maior medo de qualquer ser humano. Chegar naquele dia com a carteirinha de batista, ou de presbiteriano, ou seja lá do que for, e... quem é você? Quem? Não está na lista. Lamento. Não sou eu que estou falando. Está escrito, foi Jesus. Portanto, esse selo secreto e invisível que é essencial, nós não temos controle, a gente não sabe. Deus sabe. Agora, tem uma coisa boa em relação a isso. Porque ainda bem que a Bíblia tem uma verdade completa para revelar a respeito desse ponto. E é o seguinte: Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Novamente, eu conheço. Eu sei quem é minha ovelha. Mas as minhas ovelhas também me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço. Que conhecimento é esse? É um conhecimento íntimo. De alguém que desfruta o amor um do outro. De alguém que sabe ouvir a voz um do outro.
de alguém que percebe a presença do outro. Que é uma metáfora. Mas a ovelha, animal, conhece a voz do pastor. Sabe quando é o pastor e sabe quando é um estranho. Quando é estranho, ela começa a balir. Mas o balido para o pastor é diferente. É um balido que está pedindo comida, que está pedindo água, que está pedindo atenção, que está reclamando de dor. O pastor conhece, ela sabe que é ele. Eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não estão neste curral, referindo-se a nós. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E mais adiante, no mesmo texto, João capítulo 10, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Nunca, jamais te abandonarei. A consequência dessa verdade, o Senhor conhece quem pertence a Ele, é que os que pertencem a Ele, aqueles a quem Ele conhece, estão seguros, são dele. Tem a marca, tem o selo, tem a inscrição, propriedade de Jesus. E não é aquele decalque que fica lá no carro, não, viu? Mas o segundo selo é público e visível. Todos os que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Isso é visível. Isso a gente percebe. Isso se torna público. E é interessante que o texto que a gente leu, né? Paulo fala para Timóteo, a partir do versículo 14, se afaste desses erros, dessas discussões, de falatório profano, fique longe dessa turma, fique longe dessa conversa, fique longe desse tipo de ambiente, não no sentido que você vai ficar em casa trancado ou só com crente, mas você não vai participar desse tipo de vida. Você vai evitar. Você vai evitar o mal. Isso é para todos nós. E isso é visível e isso é público, as pessoas veem isso. Eu me preocupo muito, porque às vezes, eu não sei se você já esteve numa roda de crentes, em que a gente começa a dar risada e contar piada. Você já percebeu que, às vezes, eu diria que é quase inevitável, quando a gente exagera muito em contar piada, que a piada, ela conta ela um pouquinho mais colorida, aí vai ficar um pouquinho mais colorida, ela vai ficar um pouquinho mais colorida, e daqui a pouco já nem tem mais cor, né? Isso é só um exemplo. Mas isso numa roda de pessoas crentes. Mas a gente vive num ambiente em que as conversas são fúteis. Os pensamentos são vazios. Os valores não têm sentido do ponto de vista de Deus. Mas a gente está lá. A gente não consegue sair do mundo, a gente está no mundo. Então, como que a gente vive? É difícil, é complicado. Mas são essas coisas que mostram quem a gente é, qual é a nossa essência de verdade. Porque eu posso professar que sou cristão, mas quando ninguém está olhando, mas Deus sabe quem eu sou, Ele me vê como um cristão, eu ajo como um cristão, eu falo como um cristão, eu especialmente penso como um cristão, porque começa aqui. E olha só que interessante. O texto continua dizendo, nos últimos versículos nós lemos que numa grande casa, e aqui a metáfora é da igreja, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros,
isso para nós. Ou seja, é uma garantia para nós que nosso estilo de vida seja um estilo de constante purificação. Os judeus lavavam a mão antes das refeições, tinha uma série de cerimônias exteriores. Quando Jesus prega o sermão lá no monte, ele diz, olha, vocês estão olhando para fora, vocês estão vendo o lado de fora, mas o lado de fora tem que refletir o lado de dentro. Mas hoje o que eu vejo muitas vezes, nós vamos já pensar nisso, já nós vamos entrar nisso terminando a nossa mensagem, a gente enfatiza tanto o lado de dentro, que nós estamos vivendo muitas vezes uma dicotomia da nossa fé. Se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Está falando de dois tipos de utensílios domésticos, aqueles que eram usados em ocasiões especiais, ou vamos pôr uma comida bonita na mesa, sabe aquelas travessas que você guarda lá em cima para não ter perigo de quebrar, tem que pegar até a escada, lá em casa é assim, tem que pegar até uma escada para pegar, e a gente morre de medo de tropeçar, aquela é a tal, e ela só vai para a mesa quando tem hóspede e tal. Mas tem aqueles utensílios que são para o dia a dia. Aquele lixinho que fica em cima da pia, né? Certo? Que quando enche demais, fica aquele cheirinho, né? Aí você lembra de amarrar o plástico e levar lá para fora. Pô, se você mora em apartamento, se você mora em casa, você tem um lugar próprio. Os dois estão lá. Os dois têm uma função. Os dois têm uma finalidade. Essa metáfora que Paulo está dizendo para Timóteo é que na igreja também você tem dois tipos de pessoas. Na realidade, ele estava se referindo, inclusive, aos líderes. Porque um dos problemas que Timóteo estava resolvendo eram os falsos mestres. Pessoas ensinando doutrina errada, inclusive, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Mas, na realidade, é algo que serve para todos nós. Quando a gente se purifica desses erros, e eu me perguntei, nessa hora eu fiquei pensando, quais são algumas dessas percepções contemporâneas que nós precisamos prestar atenção? E eu fiz uma lista aqui. Se Deus é amor, então Ele não é todo-poderoso. Se Ele é todo-poderoso, então definitivamente não é um Deus de amor. Você já ouviu isso? Você pensa assim? Sou cristão e amo a Deus, mas desisti das igrejas, porque estão cheias de hipocrisia e líderes desonestos. Percepções contemporâneas. Será que elas estão erradas? Como elas estão erradas? Como elas nos influenciam? A Bíblia contém verdades divinas, mas foi escrita por homens. E está repleta de erros e opiniões. A Bíblia. Sim. Livro sagrado. Mas está errado? A fé em Deus é absolutamente individual. Cada um crê à sua maneira e Deus aceita todas as manifestações de fé. Opa, isso está forte hoje em dia, né? Não está? Coloquei uma aqui, depois que perguntar para a Cláudia se estava claro o que eu queria dizer, ela me deu uma ajuda e tal. Eu acho que saiu melhor do que o primeiro. O corpo é meu, e nenhum parâmetro externo deve interferir nas escolhas que faço em relação à minha sexualidade. Percepções, noções contemporâneas. Errados? Pode ver que em todas essas frases tem uma parte de verdade, talvez a gente possa concordar com rapidez, mas tem algo nessas frases, nesses pensamentos, alguns de uma maneira mais sutil, outros nem tanto, que torcem a verdade. A igreja carrega
exemplifica, vive, anuncia a verdade. Esse é o nosso papel. Verdade. Cristo é verdade. A palavra de Jesus é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. E quando a gente fala de verdade, a gente fala daquilo que é real. Porque o que não é verdadeiro é falso, é aparente. Não é verdadeiro no sentido de real. A realidade é aquela que Deus vê. Como Deus a vê. Eu acrescentei mais um que não está aí. Cristianismo e política não combinam. Cada um no seu quadrado. Cristianismo é na alma e a política na cabeça. A gente podia dizer de outra forma. Eu sou cristão. Eu vou a uma igreja. Mas meu negócio é salvar almas, mandar a gente para o céu, porque a terra não tem mais jeito mesmo, vai vir um novo céu, nova terra, vai estourar tudo aqui, vai queimar tudo, Deus vai destruir, então não tem muita coisa que eu posso fazer, então pelo menos eu vou ajudar algumas pessoas a não queimar junto. Percepções contemporâneas. Uma outra, Deus realmente não controla o futuro. Ele deu corda, Ele é o Criador, um teísmo, Ele é Criador, mas está por nossa conta. É nós. O que essas percepções fazem em nós? Você conhece a expressão analfabeto funcional? Eu penso que as nossas igrejas estão cheias de discípulos que na realidade são analfabetos, biblicamente falando, funcionais. São cristãos nominais. São pessoas que correm um risco muito grande. E eu preciso sempre pensar, se eu não estou nesse grupo, se realmente esse duplo selo, essa inscrição, se ela faz parte da minha vida, se ela é uma marca na minha vida. Eu sei que Deus me conhece, porque eu conheço a voz dele. Mas isso é individual, isso é subjetivo. Eu creio no amor de Deus. Ele já se revelou a mim pessoalmente, não de uma maneira assim visível, mas há evidências no meu coração. O Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Isso é uma certeza pessoal. Mas ela não é visível. Ela é secreta. É algo do íntimo. Em última análise, quem pode dizer você é, a única pessoa que pode dizer é Deus. Só Ele pode dizer, Paulo, você é meu filho amado. Em Cristo. Eu te escolhi, eu te salvei, e agora você faz parte da minha família, e eu estou esperando você. Só Deus pode falar isso. Eu não posso dizer para Ele, olha para cá, hein? Todo mundo está errado aí, todo mundo é pecador, mas eu sou um dos caras que estão lá dentro. Eu não posso dizer isso para Deus. Eu não vou dizer para Ele que eu sou melhor, ou que eu... Ele sabe, Ele me conhece. Aliás, a Bíblia fala que Ele me conhece antes da fundação do mundo. Porém, eu sou responsável no dia a dia pelas minhas ações. Eu sou responsável. Eu gosto de um livro que está em português, nem sei se já está esgotado, chamado... Inclusive é uma frase que ele pegou do Nietzsche, mas colocou um outro significado. E o Jim Peterson escreveu muitos livros, mas esse, quando ele era mais jovem, ele produziu muita coisa boa, e ele escreveu um livro chamado Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Discipulado numa sociedade instantânea. Eu recomendo. Se você conseguir, num sebo, vale a pena ler. É isso que a gente precisa. Ele faz, na realidade, uma exposição e aplica os salmos chamados Salmos dos Degraus, aqueles salmos que eram cantados pelos peregrinos a caminho de Jerusalém para aquelas festas religiosas. Eles cantavam esses salmos.
E ele faz a metáfora dessas peregrinações com a nossa vida, dizendo é uma longa obediência na mesma direção. Você volta sempre. Você continua indo. O problema que eu vejo é que tem muita gente avançando. Tem gente avançando. Só que na direção errada. Eu falei que eu ia voltar a Chesterton. E queria ler mais um pedacinho aqui. O sol se levanta todas as manhãs. Eu não me levanto todas as manhãs. Mas essa variação em mim se deve não à minha atividade, mas à minha inação. Ora, para expressar o caso numa linguagem popular, poderia ser verdade que o sol se levanta regularmente por nunca se cansar de levantar-se. O sol nos cansa. Sua rotina talvez se deva não à ausência de vida, mas uma vida exuberante, ímpeto de vida. Isso faz o sol nascer toda manhã. Não é monotonia, é vida, é energia. O que eu quero dizer pode ser observado, por exemplo, nas crianças, quando elas descobrem algum jogo ou brincadeira com que se divertem de modo especial. Uma criança balança as pernas ritmicamente por excesso de vida, não pela ausência dela. Pelo fato de as crianças terem uma vitalidade abundante, elas são espiritualmente impetuosas e livres, por isso querem coisas repetidas, inalteradas. Elas sempre dizem, vamos de novo. Só me vê aí brincando com a Laurinha, quando ela era menor, agora não aguento mais, depois do culto. Fazendo pirueta com ela. Ou balançando. Vamos de novo, vamos de novo. E o adulto faz de novo até quase morrer de cansaço, é o meu caso. Pois os adultos não são fortes o suficiente para exultar na monotonia. E eu vou terminar. Vagamente, essa experiência do Chesterton, isso aqui é quase que uma autobiografia da jornada intelectual e espiritual dele. Vagamente, eu sempre sentira que os fatos eram milagres no sentido de que eram maravilhosos. Agora começava a considerá-los milagres no sentido mais estrito de que eram voluntários. Quero dizer que eram ou poderiam ser exercícios repetidos de alguma vontade. Em resumo, eu sempre acreditara que o mundo envolvia uma mágica. Agora, achava que talvez ele envolvesse um mágico. E isso apontava para uma emoção profunda, sempre presente e subconsciente, de que este nosso mundo tem algum propósito. E se há um propósito, há uma pessoa. Eu sempre sentira a vida primeiro com uma história. E se há uma história, há um contador da história. Diferente, né? Quando a gente vive com essa perspectiva. Em 1968, em 2017, 2018 e assim por diante. Essa é a nossa escolha. Que tipo de utensílio a gente quer ser nas mãos de Deus? Para honra, útil, para a glória dele? É a nossa escolha. É a nossa escolha. Vamos orar? E eu queria dar uns instantes para você fazer a sua oração. Aquela que eu não posso fazer por você. Essa garrafa de água azul que eu coloquei aqui na frente. Tem um rótulo. Ela tem um design. Tem toda uma ciência. Às vezes ela é azul, às vezes ela é vermelha, cor-de-rosa, de vários tamanhos. E está escrito que tem água dentro.
Mas não é o invólucro, não é o rótulo, não é a cor, não é o tamanho, não é a atração que ela exerce que garante que tem água dentro. Por favor, não saia daqui hoje sem, diante de Deus, ter a certeza de que você já bebeu da água viva, de que a sua sede já foi saciada na pessoa de Jesus, de que você é uma daquelas ovelhas que escutam, ouvem e conhecem a voz do pastor, de que você faz parte da família de Deus. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Ele morreu na cruz. Porque o bom pastor sacrifica a vida pelas ovelhas e o nosso bom pastor fez isso. E que na sua vida hoje possa haver uma dupla inscrição, um duplo selo. Aquele que só Deus vê e conhece. Você é meu, você é minha. Mas que ao mesmo tempo a sua vida esteja demonstrando de forma visível e pública que você tem feito, está fazendo e vai fazer escolhas baseadas na verdade. Porque você entende que você, como igreja de Jesus, é portadora da verdade. Para exemplificar a verdade na sua vida. Para anunciar a verdade onde você estiver. Viver e anunciar. Em qualquer lugar aonde Deus colocar você. Senhor Deus, reconhecemos que esse é um desafio gigante. Ser de santos porque eu sou santo? Uau! Mas obrigado porque Jesus é a nossa santidade. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Nós podemos correr nessa manhã para Ele. Que só Ele é a nossa garantia. E é no nome dEle que nós oramos agora. Certos de que o Senhor nos ouve. Certo que o Senhor nos vai atender. E certo de que o Senhor que começou a boa obra em nós, talvez, quem sabe aqui, começou hoje, o Senhor vai completar. Porque o Senhor é fiel até aquele dia. Te louvamos, te adoramos, no nome precioso do nosso bom pastor Jesus Cristo. Amém.